vamos falar das grandezas físicas, escalares e vetoriais. O que seria grandeza física escalares? Escalares quando tem só o módulo. O que é o módulo? É o valor da unidade de medida. Por exemplo, quando fala em tempo, o tempo 2 horas, não precisa indicar qual é a direção, qual é o sentido. Simplesmente que é 2 horas. Temperatura, por exemplo. Temperatura 30 graus Celsius. Precisa de dizer qual o sentido e qual a direção? Não, só o módulo. Então, quando fala em escalar, é só o módulo, é o valor numérico. Agora, e quando fala no vetor? Aí já muda de figura. O vetor tem que ter o quê? O módulo, direção e sentido. Por exemplo, velocidade. Ela tem o módulo. Qual o valor do módulo? Por exemplo, velocidade, 2 metros por segundo. Então, esse é o módulo. E o sentido? Ou direção, ou para a direita ou para a esquerda. Não é isso? Então, é diferenciado isso aí. O que é um vetor? E o que é um escalar? Escalar só tem um número, e vetorial tem mais de uma informação. Por exemplo, o módulo, né, que é o valor, e o sentido. Se ela vai para a direita, por exemplo, ela pode ser positiva. Para a esquerda, ela pode ser negativa, quando você está voltando da origem, não é isso? Então, uma outra coisa interessante que é o vetor, por isso chama vetorial, às vezes vem de vetor. O que seria isso aqui? Ó? Eu tenho uma força F igual a 20 newtons. Ela tem o módulo. Qual que é o módulo? É o do escalar, é o valor. E qual é o sentido? Que ela está aqui, ó. Então, o sentido, ela está para a direita. Não é isso? Então, ela está para a direita. E o sentido, o contrário, para a esquerda. Então, seria uma outra força aqui, ó, de 30 newton, por exemplo. Qual o sentido dela? Para a esquerda. Então, esse é o grande diferencial entre vetor e escalar. Escalar é um modo, valor. Vetorial é sentido, direita e esquerda. Às vezes fala em direção também para a grandeza vetorial. Qual que é a direção? É horizontal. Nesse caso aqui ela está no horizontal. Não é isso? É módulo, sentido e direção na situação. Qual que seria a direção dela aqui? Né? Se for vertical, força F1, não é isso? Ou força horizontal. Então, direção pode ser vertical ou outra direção, descendo ou subindo, vertical ou horizontal. E tem aceleração também, é uma situação. Você pode ter uma aceleração positiva, né, ou negativa, aceleração a -2, né? Então, ela também é uma grandeza vetorial. Então, todo que tem mais de uma informação, então é uma grandeza vetorial. Por exemplo, a força é uma grandeza vetorial, porque você vai força para um lado ou força para o outro lado, ou para a direita ou para a esquerda, ou vertical, horizontal. A mesma coisa o peso, também o peso para baixo, né? Ou o peso com inclinação. Então, tá claro então o que é vetor? Vetor quando tem mais de uma informação. Escalar quando você tem só uma informação. Então essas são as informações que nós comentamos sobre as grandezas físicas, escalares e vetoriais. Que nunca esquecer, escalar um valor, vetorial mais um valor
e mais informação, sentido e direção. Obrigado.